Olá, aventureiros e aventureiras. Aqui quem fala é o Nerd Jones e pessoal, é o seguinte: Indiana Jones e a Relíquia do Destino está chegando. E eu decidi fazer uma ideiazinha que veio na minha cabeça é a seguinte: assim como eu fiz com o live action de Pinóquio da Disney do Disney Plus, eu vou fazer um vídeo crítica para os 4 filmes, ou melhor, para os 5, né? Mas por enquanto é só para os 4 filmes de Indiana Jones. Começando hoje, vou fazer minha crítica de Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. E nos próximos dias, nas próximas semanas ou meses, eu vou fazer as críticas de Indiana Jones e o Templo da Perdição, A Última Cruzada e O Reino da Caveira de Cristal. E talvez, se tudo der certo, assim como eu fiz com Harry Potter e a Câmara Secreta e a Pedra Filosofal, o especial de 20 anos de ambos os filmes, eu talvez vá ao cinema, faça um daily vlog no cinema e eu lance lá minha crítica de Indiana Jones e a Relíquia do Destino. Talvez, mas isso aí ainda não é oficial. Mas enfim, gente, hoje eu vou falar desse clássico absoluto aí do cinema da década de 80, que é Os Caçadores da Arca Perdida, Raiders of the Lost Ark, mas que depois acabou se chamando, né, de Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Filme de 1981, produzido pela Lucasfilm em parceria com a Paramount Pictures e dirigido pelo nosso excelente, né, por um dos maiores diretores de filmes da história do cinema, Steven Spielberg. No elenco a gente tem Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman, Alfred Molina, John Rhys-Davies, Ronald Lacey, Dayon Elliott, Wolf Kahler e Anthony Higgins, pelo menos os mais famosos. E a história, obviamente, né, o que eu posso dizer, gente? Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida é o capítulo 1 de uma das maiores, se não a maior franquia de ação e aventura da história do cinema. Um filme que inovou, né, numa época que o gênero ação e aventura já estava ficando desgastado. Chega George Lucas e Steven Spielberg e apresentam uma excelente ideia, né? Os Caçadores da Arca Perdida, que é um filme protagonizado por aquele que se tornaria o maior aventureiro da história do cinema, o Professor Jones, o Dr. Jones, também chamado de Indiana Jones, interpretado pelo brilhante Harrison Ford. O que eu posso dizer, gente? É um clássico esse filme. É um filme que não só marcou um pouco a minha infância, né, a minha vida, como também acredito que marcou a infância de muita gente, principalmente quem cresceu na década de 80 e 90, né? É um filme ao nível do que foi ET, o Extraterrestre, o Star Wars, os filmes de Star Wars, o primeiro Harry Potter, o Superman do Christopher Reeve, o primeiro Jurassic Park também, e até outros filmes aí que muita gente considera clássico mesmo, né? Tipo King Kong, o Titanic, Avatar, o Alien, Gladiador, esse monte de filme aí que pode ser chamado de clássicos do cinema, né? Indiana Jones também está incluso nessa lista aí, né? Não pode faltar, afinal é um filme que marcou uma geração e marcou a cultura pop num todo. Mas então, a história do filme é praticamente protagonizada pelo nosso querido Dr. Jones, né? Que depois de ser durante né, uma aula dele na universidade onde ele é professor, ele recebe a visita de 2 agentes do governo, né, que contratam ele, por assim dizer, para impedir que a Arca da Aliança, a Arca Perdida, que é várias vezes citada na Bíblia, caísse nas mãos dos nazistas, que estão querendo usar o poder da Arca para dominar o mundo. E é claro, isso chama a atenção do professor Jones, né, que vê a Arca como um objeto antigo e muito importante na história da arqueologia. E assim começa a aventura de Indiana Jones numa corrida, né, contra os nazistas para impedir que eles peguem a Arca. É claro, o objetivo é que nosso professor de arqueologia encontre a Arca antes deles. Bom, já adianta aqui, óbvio, eu já falei, né? Eu gosto muito de Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Não é o meu filme favorito da franquia, porém, eu tenho um carinho e um respeito gigantesco por esse filme. Apesar de eu particularmente preferir outros filmes da saga Indiana Jones. Mas então, vou falar aqui, eu não sou esse tipo de crítico, né? Para analisar efeitos especiais, roteiro, essas coisas, mas vou falar. O roteiro, ele é bom.
O bom não, o roteiro é ótimo, é aquele clássico filme de ação e aventura, né? Do herói e do vilão atrás de um artefato. O herói, a gente sabe, ele quer o artefato para o objeto, para uma coisa boa, e o vilão, é claro, esse objeto para uma coisa ruim. Praticamente um filme de caça ao tesouro. Porém, o filme inova nesse gênero, né, apresentando elementos novos e ao mesmo tempo mantém alguns elementos clássicos desse tipo de gênero, né, de caça ao tesouro. E a gente, é claro, tem um protagonista mega carismático, todas as cenas dele, a dinâmica dele com os outros personagens é muito bem feita. Os personagens coadjuvantes também não são esquecíveis, eles têm um papel na trama também. E é claro, os vilões são bem ameaçadores e cumprem o papel, né, de dar uma dor de cabeça ao protagonista durante todo o filme. Então o roteiro segue os padrões e consegue ser uma ótima história, uma história que te prende do começo até o fim. Efeitos especiais, é um filme de 1981, então, mas assim, até hoje em dia, a maioria dos efeitos continua muito bem. Destaque até mesmo para aquela cena quando a arca é aberta, a gente tem aquela cena grotesca do rosto derretendo dos vilões do filme. É uma cena que, apesar de ser nojenta, até hoje ela continua, na minha humilde opinião, bem feita. Mas claro, tem uma ou duas cenas que os efeitos já envelheceram mal, né? Mas isso aí todo filme tem, até hoje, principalmente hoje em dia, quando a gente fala que o filme é tudo feito em tela de computador, hoje em dia os efeitos já estão envelhecendo mal até, por causa de efeitos digitais ao invés do efeito prático. E Indiana Jones, por assim dizer, a maioria deles envelheceu bem, só que tem um ou dois que não envelheceu tão bem assim. Quanto agora ao enredo, né? O que eu posso falar? A gente tem Karen Allen fazendo a Marion Ravenwood, é o interesse romântico do nosso protagonista, Indiana Jones. Ela faz uma boa personagem, uma personagem que é aquela mulher forte, né, que tem um pouco de empoderamento feminino, que não está ali para ser salva, né, pelo protagonista, porém, ela ainda ajuda o Indiana Jones em vários momentos do filme. Porém, eu fico aqui como fã da franquia Indiana Jones, eu não acho que ela seja a principal, o melhor dos interesses românticos do Indiana Jones. Eu particularmente acho que ela poderia... Eu acho que esse título merecia ser de outra personagem que eu vou falar mais à frente na minha crítica dos outros filmes. Porém, a Marion Ravenwood tem um papel importante, né, na história do Indiana Jones. Outros personagens que a gente tem o John Rhys Davies fazendo o Sala, que é nesse filme é o melhor amigo barra ajudante do Indiana Jones. Ele que ajuda o Indiana Jones a pegar a arca antes dos nazistas, né? E assim, ele é o personagem mais carismático do filme, pelo menos assim, o mais inocente e bondoso de todos os personagens do filme. Ele só não é o mais carismático, eu digo isso, né, porque eu falei que ele é o mais carismático, mas assim, ele é o segundo mais carismático, porque o primeiro, é óbvio, é o Indiana Jones. Mas eu gosto muito do Sala, ele é um personagem bem engraçado, ele é um alívio cômico do filme praticamente. Todos os diálogos dele com Indiana Jones são divertidos e são legais, é muito divertido ver a dinâmica dele com o Indiana Jones. Então, o Sala é de fato, eu diria que ele é um dos principais personagens desse filme, apesar dele ser um coadjuvante. Outros personagens que a gente tem o Dr. Marcus Brody, que é interpretado pelo já falecido, infelizmente, porém brilhante, Daniel Elliott, que faz uma participação pequena, porém o pouco que ele aparece consegue mostrar que ele é um grande aliado do Indiana Jones, ele é inteligente também, e principalmente ele é a voz da razão em um trechinho ali do filme, falando pro Indiana Jones tomar cuidado, né? Especialmente o que espera ele em relação à Arca Perdida. Temos também outros personagens que a gente tem o Frank Marshall, que faz o piloto nazista daquele avião, que o Indiana Jones tenta fugir, mas no final não consegue. Os fãs do Homem-Aranha, né, especialmente do Dr. Octopus de Homem-Aranha 2, já devem saber que o Alfred Molina, que fez o Dr. Octopus lá em Homem-Aranha 2 do Sam Raimi de 2004, ele faz aqui o Sátipo, que é aquele ajudante do Indiana Jones no começo do filme, porém a gente sabe, né, que ele é um traíra e que em algum momento ele trai o Indiana Jones depois.
Mas enfim, é um personagem, ele cumpre lá o que ele devia. Aquele cara que a gente acha que é aliado, mas depois a gente percebe que é um traidor. E falando em traidores, né? Que vamos falar dos vilões, que a gente tem 3 vilões, né? A gente tem 2 secundários e um, por assim dizer, que é o principal. De vilões secundários a gente tem o Arnold Toth, que é aquele agente nazista de chapéu e óculos, que na minha opinião é um dos vilões mais marcantes da franquia Indiana Jones, apesar dele só aparecer nesse primeiro filme. E ainda assim, né, eu acho que toda vez que ele aparece, ele é ameaçador, realmente é um vilão que dá medo só de imaginar o que ele é capaz, ainda mais quando a gente lembra que ele é nazista. Então a ameaça dele é muito maior quando a gente lembra disso. Tem outro também que é interpretado pelo Wolf Kahler, que é o Coronel Dietrich, que é o chefe, o general nazista, o coronel nazista que comanda toda a operação dos nazistas para encontrar a arca. E eu acho ele um vilão bem lá do B desse filme. Eu acho que é um vilão que não é tão ameaçador, né? Só tá ali para ficar do lado do vilão principal do filme, né? Então ele eu achei mediano. Eu acho que não chega a ser um dos grandes vilões do filme, nem sequer um dos maiores inimigos do Indiana Jones. Já assim, o principal vilão do filme, obviamente, é o vilão do Paul Freeman, que é o Belloc, que é um arqueólogo francês. Ele é o grande inimigo do Indiana Jones e, assim, o pessoal fala que ele é o arqui-inimigo do Indiana Jones, né? Ele é como se fosse o Coringa pro Batman ou o Lex Luthor pro Superman, só que do Indiana Jones. O problema é que, assim, ele só aparece nesse filme porque ele morre no final, né? Ele não... Tanto que no 2, no 3 e no 4 e agora no 5, né, os vilões são outros, porque o Belloc, que é o grande inimigo do Indiana Jones, o grande rival do Indiana Jones, ele morre nesse filme. Mas assim, eu acho que ele foi um vilão ameaçador, ele consegue, né, transmitir aquela vibe, né, de que a gente está vendo uma versão maligna do herói, por assim dizer, né? Ele bate de frente com o Indiana Jones, de fato, ele é inteligente, ele é um arqueólogo também, né? Só a diferença é que ele é francês, enquanto que o Indiana Jones é americano. E falando agora no Indiana Jones, né, eu tenho que falar dele, né? Harrison Ford, excelente fazendo esse papel que marcou a carreira dele, né? É um dos personagens mais carismáticos da história do cinema, mais queridos também do público. E não é à toa, porque o personagem é muito carismático, né? Ele é um personagem aventureiro, destemido. E é claro, o visual nem se fala, né? Hoje em dia, quando a gente vê um filme de ação e aventura, já virou tradição a gente ver um personagem usando chapéu e por assim dizer, uma corda mencionando um chicote, fazendo meio que uma homenagem, né, ao Indiana Jones. Tanto que foi assim que eu conheci Indiana Jones, que eu vi o filme O Galinho Chicken Little, e aí lá no cinema da cidadezinha onde se passa a animação da Disney, aparece lá uma figura de chapéu e chicote e escapando, né, daquela pedra gigante. E aí na hora eu conheci Indiana Jones, né? E essa cena não só ficou marcada, o visual do personagem ficou marcado nessa cena, como também hoje em dia muitos filmes fazem essa homenagem, fazem esse paralelo aí como uma referência a esse personagem icônico. Tanto que a própria Turma da Mônica, o Cebolinha, já deixou claro que é um fã de carteirinha do Indiana Jones. Tanto que várias vezes ele já apareceu com o figurino do Indiana Jones. Não só ele, né? O Bidu também já apareceu. Mas não só eles, como muitos personagens já fizeram essa homenagem. E assim, gente, Indiana Jones, né? É Indiana Jones. Um filme que marcou, né? Uma das cenas mais icônicas da história do cinema veio desse filme, que é a cena da pedra gigante. O Indiana Jones fugindo, né, da pedra gigante naquela caverna. Uma das cenas mais icônicas e importantes, né, da história do cinema. Tanto que ela foi... se não me engano, até o Oscar fez uma homenagem a essa cena na cerimônia do Oscar de 82. Bom, pelo menos eu acho que é isso que eu vi na internet, né, da cerimônia do Oscar de 82, quando o filme recebeu as indicações e o prêmio do Oscar. E é claro, né, o Indiana Jones ganhou 3 Oscars, se não me engano, 3 ou 4 Oscars, né? Foi indicado em várias categorias, mas ganhou o Oscar só em 3. Se não me engano, aqui, ó, 4, ó, foi indicado em 4 categorias e venceu em uma.
Pelo menos na versão de 2004. 2004 não. Na verdade, pessoal, tô vendo aqui, o filme foi indicado em 9 categorias do Oscar, de 1982, 2004 não. Foi indicado, inclusive uma dessas 9 categorias foi de reconhecimento especial e venceu até. Mas assim, foi indicado em 9 categorias e venceu 5 categorias, sendo que 4 são 4 categorias normais do Oscar e uma é um reconhecimento especial. Venceu o Oscar de melhores efeitos visuais, direção de arte, som e edição de som. Então, merecido, porque realmente a edição de som do filme é muito boa. Trilha sonora é excelente. Também o que esperar, né, de John Williams, né, o compositor da música tema de Jurassic Park, Superman, Star Wars, o Harry Potter também. O que esperar de John Williams, né, um dos maiores compositores da história do cinema. Obviamente a gente ia ganhar uma excelente trilha sonora, né? E aqui a gente teve não só uma das melhores trilhas sonoras do cinema, como também uma das músicas, temas, né, mais icônicas da cultura pop, né? Toda vez que a gente escuta aquela clássica música, a gente não só lembra de Indiana Jones, como a gente tem aquela sensação de que, tipo, a gente vai ver uma grande aventura agora na tela grande, ou pelo menos na nossa televisão de casa. Essa é a sensação que John Williams nos deu com a música tema de Indiana Jones, a Raiders March, a Marcha dos Caçadores, que agora oficialmente se chama Indiana Jones Theme, tema de Indiana Jones. Bom, gente, direção de arte também não posso falar nada, o filme tem uma fotografia bonita, todos os cenários, todos os lugares, mas também o que esperar de um filme de ação e aventura, no qual o protagonista é um arqueólogo barra aventureiro, né? Tinha que ter cenários exuberantes e paisagens marcantes. E é claro, eu falei aí da cena da pedra gigante, o Indiana Jones escapando da pedra, mas não é só essa cena não que a gente tem de icônica não. Esse filme tá cheio de cenas famosas. Tem a cena do começo do filme, todo o começo do filme, na minha opinião, é excelente. Os 10 minutos iniciais apresentam não só o Indiana Jones, como também já mostram o que a gente vai ter ao longo do filme. Já nos mostra, né, o que esperar desse filme. A gente tem o Indiana Jones naquela caverna, bem aventuresca, né, e até um clima meio de suspense, com as armadilhas, até que finalmente o Indiana Jones pega o ídolo de ouro, que é aquele objeto todo dourado que também já se tornou icônico na cultura pop. Né? E não é só essa cena, a gente também tem a cena do Poço das Almas, que é onde está a Arca perdida, que é onde o Indiana Jones e o Sallah encontram a Arca. Toda a cena também ainda tem um clima de terror e suspense por causa das cobras, dá um certo medo ali, porque tá cheio de serpentes, a gente fica sentado na cadeira vendo o filme e fica com os nervos, né, à flor da pele, porque é uma cena muito dá um nervo total essa cena, por causa das cobras. E é claro, a sensação, né, tipo, se a gente estivesse ali, o que a gente ia passar? Eu, particularmente, ia surtar se estivesse na posição do Indiana Jones ali no filme. E ainda mais porque ele tem medo de cobra, né? Esse é um detalhe que o filme mostra isso no começo também. No comecinho do filme já mostra que ele tem medo de cobra. E é claro, a gente tem a famosa cena da Arca, né, que virou uma das cenas mais traumatizantes da infância de muita gente, né? Que é quando os nazistas abrem a Arca e todos eles, menos o Indiana Jones e a Marion, porque estavam de olhos fechados, todos eles morrem pelo poder da Arca. É uma cena, na minha opinião, marcante, porém muito pesada, para criança pelo menos. Mas já para um adulto, eu acho que já é mais de boas, apesar de ser nojenta ainda. Não é só essa cena, também a gente tem outras cenas como a perseguição no Cairo, quando o Indiana Jones está enfrentando aqueles ladrões lá, todo de capa branca e preta, aquela cena do espadachim, que a gente acha que vai ter uma batalha épica entre o Indiana Jones e ele, né? O Indiana Jones simplesmente saca o revólver dele e dá um tiro e pronto. O cara já tá morto no chão e o Indiana Jones venceu o vilão. Tem outras cenas também, como a perseguição no deserto, a cena que o Indiana Jones é arrastado pelo caminhão dos nazistas, né, que estão carregando a arca. Tem outras cenas, se não me engano, a cena do submarino também é legal, o Indiana Jones, né, invadindo o submarino nazista, né, Tem a cena também no bar lá no Nepal, quando o Indiana Jones reencontra a Marion, toda aquela cena de tiroteio entre o Indiana Jones e o Toht também é bem marcante.
E é claro, né? Aquela cena do mapa, pra mim, a trilha sonora é muito boa. A trilha sonora, toda a vibe ali do Indiana Jones, né? Olhando o mapa para ter certeza de onde está exatamente o local da arca. A trilha sonora ali arrebenta e arrepia até, de tão marcante e icônico que é esse filme e essa cena. Então, gente, essa foi minha crítica, né? Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, nota 10. É muito pouco para esse filme, gente. Eu dou nota 11, 12, eu dou mais que 10 para esse filme, porque é muito marcante, muito bom. E como eu falei, não é o meu filme favorito da franquia, mas eu gosto demais, eu tenho um grande respeito por esse filme. Inclusive, né, ouso dizer que se você aí é fã de filmes de ação e aventura, né, como A Múmia, do Brendan Fraser, ou até mesmo Viagem ao Centro da Terra, outros filmes aí tipo Jumanji, Sessão da Tarde, ou até Jurassic Park, eu recomendo você assistir Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, porque é um filme muito divertido e interessante e um bom entretenimento para se assistir. Por isso eu recomendo, e é claro, é o Steven Spielberg e o George Lucas, né, o criador de Star Wars aí, criando outra franquia icônica do cinema. Então eu realmente recomendo, gente, assistam Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, até porque tá chegando aí o 5º filme, então nada melhor do que você assistir o começo, né, de tudo, para assistir o grande finale na tela grande. E esse foi minha crítica, gente. Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, uma produção uma produção mais que 5 estrelas, um clássico absoluto do cinema, extremamente recomendado. E aí, agora é com vocês, né, galera? Deixem aí nos comentários se vocês também gostaram de Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, e em breve vou fazer minha crítica do 2º filme, O Templo da Perdição. E por hoje era isso, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Deixa o like no vídeo, esqueci de falar, tá bom? Comenta aí embaixo se vocês também gostaram de Os Caçadores da Arca Perdida. E é claro, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que é fã de Indiana Jones também. Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.